É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. O governo Lula, embora tenha se posicionado publicamente ao lado das vítimas de violência e promovido uma ruptura discursiva em relação à gestão anterior no Ministério dos Direitos Humanos, tem demonstrado uma notável resistência em incluir ativamente as agendas cruciais de gênero e sexualidade nas políticas educacionais do Ministério da Educação MEC. Essa hesitação frustra profundamente as organizações não governamentais, os especialistas médicos e as associações de mulheres, que legitimamente esperavam uma guinada progressista e imediata na implementação de direitos após o final do governo de Jair Bolsonaro. A realidade institucional mostra que o governo tem arrastado o pé na crucial transformação da indignação expressa em políticas públicas efetivas que avancem na prevenção e no enfrentamento do problema crônico da violência de gênero. A pressão insistente da sociedade civil culminou em 16 de outubro, quando foi entregue ao MEC uma proposta minuciosa intitulada Proposta de Política Nacional de Educação para a Igualdade de Gênero, Diversidade Sexual e Educação Integral em Sexualidade, em perspectiva interseccional, rumo a uma política sistêmica e de Estado. O mesmo documento foi simultaneamente entregue ao Ministério das Mulheres e à Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, na esperança de que o governo finalmente apresente de forma urgente uma agenda clara e articulada de curto, médio e longo prazo para a implementação desses temas essenciais em todo o sistema de ensino. A proposta entregue pela sociedade civil busca, primordialmente, dar concretude e eficácia a um marco legal de peso fundamental, a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal em 2024. Nessa histórica decisão, a Corte determinou a obrigatoriedade inquestionável das escolas públicas e privadas de todo o país de atuarem de forma vigorosa e ativa no enfrentamento da discriminação baseada em gênero, identidade de gênero e orientação sexual. O acordão do STF não apenas reconheceu a gravidade do problema, como estabeleceu o dever explícito e não negociável das escolas brasileiras de combater veementemente o bullying e as discriminações de cunho machista contra meninas e mulheres, incluindo as cisgêneras e as transgêneras, bem como as discriminações homotransfóbicas que atingem a população LGBTQIA+. A contínua inação do MEC diante de um mandato judicial de tamanha importância e com potencial transformador representa um sério desafio à soberania da mais alta corte do país em temas de direitos humanos. O documento técnico, que é fruto de um extenso e cuidadoso processo de escuta promovido pelo Grupo de Trabalho Técnico de Enfrentamento ao Bullying, ao Preconceito e à Discriminação na Educação, alerta que a agenda de gênero, diversidade sexual e educação sexual tem sido persistentemente desqualificada, silenciada e combatida nos últimos anos. Essa oposição tem sido orquestrada por grupos ultraconservadores, por meio de campanhas de desinformação, censura explícita e estímulo à autocensura, o que resulta na perseguição sistemática de profissionais da educação. Entidades da sociedade civil organizada alertam para uma regressão institucional significativa e preocupante, diferentemente dos mandatos anteriores de Lula, nos quais a agenda de gênero e sexualidade contava com uma coordenadoria própria e dedicada dentro do MEC. Atualmente, a área não possui sequer um único funcionário focado em sua implementação e gestão. A professora Denise Carreira, da USP, afirma publicamente que o governo federal segue silenciado e silenciando sobre essas agendas, permitindo que elas permaneçam sequestradas pela extrema-direita, que as instrumentaliza politicamente. A proposta apresentada ao governo é descrita como robusta e intersetorial, englobando 12 eixos de políticas cuidadosamente planejadas que visam dar a devida consequência aos marcos normativos nacionais e internacionais, bem como às decisões judiciais do STF. Seu foco é a conformação de uma política de Estado sistêmica, abrangente e duradoura que atinja todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, incluindo educação popular. Um dos pontos mais inovadores e cruciais da proposta é a construção das masculinidades democráticas por meio da educação formal e não formal. Isso implica educar os jovens para um compromisso inegociável com as relações igualitárias na sociedade, incutindo a rejeição total e categórica à violência e a todas as diferentes formas de discriminação. O objetivo estratégico é promover o reconhecimento das próprias vulnerabilidades e a desconstrução de privilégios masculinos herdados, fortalecendo relações mais solidárias e profundamente respeitosas nos âmbitos da educação básica e da educação superior, todas comprometidas com os direitos humanos.
Um dos pontos mais inovadores e cruciais da proposta é a construção das masculinidades democráticas por meio da educação formal e não formal. Isso implica educar os jovens para um compromisso inegociável com as relações igualitárias na sociedade, incutindo a rejeição total e categórica à violência e a todas as diferentes formas de discriminação. O objetivo estratégico é promover o reconhecimento das próprias vulnerabilidades e a desconstrução de privilégios masculinos herdados, fortalecendo relações mais solidárias e profundamente respeitosas nos âmbitos da educação básica e da educação superior, todas comprometidas com os direitos humanos. No entanto, os dados concretos da realidade social e da opinião pública desmentem essa preocupação política. Uma pesquisa organizada em 2022 com a participação do Instituto Datafolha demonstrou claramente que mais de 70% da população brasileira concorda com a abordagem da igualdade de gênero, diversidade sexual e educação em sexualidade nas escolas. A inclusão desses temas, portanto, não é apenas um imperativo legal e moral imposto pelo STF, mas conta com o sólido apoio da maioria da sociedade. Os especialistas são categóricos ao alertar que a inclusão urgente desses temas nas escolas é crítica para frear e modificar a situação de vulnerabilidade e violência sistêmica a que meninas e mulheres estão submetidas no país, que atinge níveis endêmicos e de genocídio. A educação é vista como o instrumento mais eficaz para desmantelar as raízes culturais do machismo. Segundo o mais recente Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, em média, ocorrem no país 4 feminicídios por dia e um estupro contra mulheres a cada 6 minutos. Das 1.467 vítimas de feminicídio registradas em 2023, 63,8% eram mulheres negras. O estudo aponta que cerca de 90% dos assassinatos de mulheres são cometidos por homens, com 63% realizados pelos parceiros íntimos e 21,2% por ex-parceiros. A ausência de uma educação sexual integral nas escolas tem consequências diretas, devastadoras e mensuráveis na vida escolar e na saúde reprodutiva das jovens brasileiras. O documento entregue ao governo detalha a vulnerabilidade extrema de crianças e adolescentes frente à violência e à gravidez precoce. De acordo com o mesmo documento, 88,2% dos estupros registrados tiveram como vítimas meninas e mulheres, sendo que um dado assustador mostra que 61,6% dessas vítimas têm até 13 anos de idade, e 52,2% são negras. Além disso, a gravidez é a segunda maior causa de evasão escolar entre garotas, com 23,1% dos casos, perdendo somente para a necessidade de trabalhar, com 25,5%. O estudo informa que mais de 1 milhão de adolescentes entre 15 e 19 anos tiveram filhos no período de 2020 a 2022. A violência institucional e interpessoal atinge de forma aguda a população LGBTQIA+, nas escolas, com consequências diretas no desempenho acadêmico e, crucialmente, na permanência desses jovens nas instituições de ensino. O sistema educacional brasileiro falha miseravelmente em criar um ambiente seguro para esses estudantes. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 destacou a persistência da violência letal, registrando que em 2023, 214 pessoas LGBTQIA+, foram assassinadas no Brasil. Dentro do ambiente escolar, um estudo sobre a experiência dos estudantes LGBT revelou que 73% sofreram agressões verbais e 36% sofreram violência física, um trauma que impacta diretamente o desempenho nos estudos e frequentemente leva à desistência da instituição. As organizações da sociedade civil e as instituições acadêmicas continuam pressionando o governo federal pela retomada imediata, efetiva e sistêmica da agenda de gênero e sexualidade. Essa retomada é considerada fundamental não apenas para a promoção de direitos, mas como uma política de prevenção de crimes e de combate aos feminicídios, aos assassinatos da população travesti e trans e às demais violências que destroem diariamente tantas vidas e talentos. A professora Denise Carreira da USP reforça a urgência da situação com um apelo direto. Apresentamos uma proposta de política robusta e intersetorial ao MEC. Precisamos de respostas urgentes. A realidade grita. Para os especialistas, adiar a implementação desses temas sob a justificativa de receio político é um erro tático grave e uma profunda falha moral diante dos dados inegáveis de violência que clamam por uma intervenção crítica e educacional imediata. O governo Lula encontra-se em uma encruzilhada política e moral. De um lado, o mandato legal e o apoio popular exigem a implementação de políticas de gênero e sexualidade, conforme determinado pelo STF. De outro, o receio eleitoral e a pressão da extrema-direita criam um perigoso vácuo de ação dentro do MEC.
A resistência em agir contrasta brutalmente com o apoio da maioria da população e com os dados alarmantes de violência que persistem. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.